A história da humanidade está repleta de invenções militares que desafiaram os limites da engenharia, da criatividade e da brutalidade. Na antiguidade, os exércitos eram tão inventivos quanto mortais, criando armas que não só tinham um propósito letal, mas muitas vezes envolviam técnicas inusitadas e até bizarras para enganar, aterrorizar ou simplesmente esmagar seus inimigos. Vamos explorar 12 dessas armas incomuns e fatais que marcaram o passado distante da guerra. 1. O fogo grego. Desenvolvido por volta do século VII a.C. pelos bizantinos, o fogo grego foi uma das armas mais temidas de sua época. Uma mistura secreta de petróleo, enxofre e outros compostos, o fogo grego podia ser disparado através de tubos ou bombas, inflamando-se instantaneamente ao entrar em contato com o ar. Sua principal característica era que o fogo não podia ser apagado com água, tornando-o especialmente eficaz contra navios inimigos durante batalhas navais. Era usado não apenas para destruir, mas para espalhar o pânico entre as tropas adversárias. 2. A balista. A balista, um antecessor das modernas catapultas, era uma grande máquina de cerco utilizada pelos romanos e gregos. Embora não seja uma arma bizarra no sentido moderno, sua grandiosidade e poder de destruição merecem destaque. Com um mecanismo de corda ou mola, a balista disparava grandes flechas ou pedras, podendo causar danos massivos a inimigos e suas fortificações. O impacto dessas flechas pesadas podia ser devastador, perfurando armaduras ou destruindo estruturas inteiras. 3. O arco longo assírio. Embora o arco longo tenha sido utilizado por várias culturas antigas, o arco longo assírio é notável pela sua capacidade letal e precisão a longas distâncias. Feito de madeira, flexível e com cordas de tripa, ele podia disparar flechas a distâncias impressionantes, tornando-se um terror para os inimigos. Sua letalidade não estava apenas em sua precisão, mas no fato de que os assírios usavam técnicas de envenenamento nas flechas, aumentando a eficácia da arma. 4. A lança-pólvora chinesa. Os chineses foram pioneiros no uso de armas de fogo e, no século IX, desenvolveram o que poderia ser considerado uma das primeiras formas de lança-chamas. Utilizando pólvora, o dispositivo podia disparar uma chama de alta intensidade capaz de queimar as tropas inimigas a uma distância considerável. A arma foi um divisor de águas nas batalhas, antecipando o desenvolvimento de outros dispositivos de pólvora como os canhões e os rifles. 5. A machaera. A machaera era uma espada curva usada pelos soldados romanos, semelhante à falcata ibérica, mas com uma lâmina mais larga e com formato único. Seu design a tornava ideal para combate corpo a corpo, podendo cortar de forma rápida e fatal. Sua forma irregular e o golpe rápido com que era utilizada tornavam uma das armas mais temidas da antiguidade, especialmente em confrontos rápidos e intensos. 6. O dromedário armada. Embora não fosse uma arma no sentido clássico, o uso do dromedário armado em combate foi uma tática impressionante. Os dromedários eram usados por várias civilizações antigas, incluindo os persas e os beduínos, como montarias rápidas para atacar o inimigo com arcos e lanças. As tropas montadas nesses camelôs eram ágeis e podiam atacar em áreas de difícil acesso, além de se movimentarem mais rapidamente do que cavalos em terrenos áridos. 7. A espada curta de Esparta, Chifos. A espada curta espartana, ou chifos, era uma arma letal em combate corpo a corpo. Ao contrário das espadas longas, que exigiam uma técnica mais precisa, o chifos era ideal para combates rápidos e brutais. Ela poderia ser usada tanto para cortar quanto para perfurar e era eficaz em distâncias curtas, sendo ideal para os soldados espartanos, que eram treinados para o combate próximo. Sua simplicidade e letalidade fizeram dela uma arma temida no campo de batalha. 8. O látigo de aço persa. Os persas usaram o que poderia ser considerado um dos primeiros látigos de aço como uma arma letal. Essa arma, chamada Seated Chariot, era um carro de guerra montado com lâminas afiadas nas rodas. Quando os carros avançavam, as lâminas cortavam os inimigos em pedaços, criando um campo de destruição massiva. Este tipo de carro de guerra podia causar pânico nas linhas inimigas, desorganizando e dizimando qualquer resistência. 9. O tridente de Netuno. Sim, o tridente, símbolo de Netuno, o deus do mar, foi também utilizado em combate. A versão militar do tridente romano, com suas 3 lâminas, era uma arma multifuncional.
usada tanto para ataques rápidos quanto para paralisar o inimigo. Seu design permitia que fosse usado para estocar, cortar e, muitas vezes, puxar os adversários de suas montarias. Seu uso mais comum era entre os gladiadores, que usavam para criar uma defesa efetiva contra ataques diretos. 10. A massa de guerra. A massa de guerra, um dos símbolos mais icônicos da Idade Média, teve suas origens na antiguidade, especialmente entre os egípcios e romanos. Esse tipo de arma possuía uma cabeça de ferro ou pedra, com espinhos ou lâminas, e era usada para esmagar armaduras e causar danos internos significativos. A força bruta e o impacto dessa arma faziam dela uma das mais eficazes em confrontos de curta distância, sendo uma verdadeira máquina de destruição. 11. O carro de guerra egípcio. Os egípcios desenvolveram um carro de guerra extremamente avançado para sua época. Com 2 rodas e puxado por cavalos, o carro de guerra egípcio foi um dos primeiros meios de transporte de combate. Arqueiros ou guerreiros armados com lanças ficavam posicionados no carro, atacando de longe enquanto o condutor manobrava rapidamente. Sua agilidade e velocidade o tornavam uma arma letal nos campos de batalha. 12. O olho de Horus, a arma psicológica. Embora pareça mais simbólica do que física, a psicologia da guerra era amplamente utilizada nas antigas civilizações. O uso de símbolos como o olho de Horus pelos egípcios, muitas vezes em amuletos, amedrontava os inimigos. Eles acreditavam que o olhar de Horus, o deus da proteção, traria sorte ou maldição. Essa arma psicológica foi utilizada para amedrontar e enfraquecer o moral das tropas adversárias, muitas vezes antes mesmo do início da batalha. A criatividade no campo de batalha. A história das batalhas e dos conflitos armados ao longo dos séculos é um testemunho da engenhosidade humana em busca de vantagens estratégicas. Em um cenário onde a sobrevivência e o domínio sobre o inimigo estão em jogo, a criatividade se torna um fator decisivo para o sucesso, seja em termos de inovações tecnológicas, táticas de combate ou armas que desafiam a lógica. No campo de batalha, a guerra não é apenas uma questão de força bruta, mas também de astúcia, imaginação e a capacidade de pensar fora da caixa. Ao longo da Antiguidade e da Idade Média, a inovação militar foi crucial para determinar quais impérios sobreviveriam e quais se desmoronariam. Cada civilização procurava constantemente maneiras de se destacar, criando soluções para problemas complexos e desenvolvendo armamentos que mudavam o curso da história. O cenário da guerra foi, e ainda é, um campo fértil para a criação de armas e táticas inesperadas, muitas das quais são tão impressionantes quanto bizarras. Os exércitos antigos eram mestres no uso de táticas psicológicas para manipular o comportamento do inimigo. Um exemplo famoso é a famosa estratégia do cavalo de Troia, em que os gregos, aparentemente derrotados, deixaram um gigantesco cavalo de madeira como presente para os troianos. Dentro do cavalo estavam soldados gregos, que, à noite, saíram e abriram os portões da cidade, permitindo que o exército grego invadisse. Essa estratégia é uma das mais astutas e criativas da história da guerra, mostrando que, muitas vezes, enganar o inimigo pode ser mais eficaz do que uma luta direta. O que podemos aprender com essas invenções é que a guerra, em sua essência, é uma luta constante para adaptar-se às mudanças, explorar novas possibilidades e, acima de tudo, garantir a vitória, seja com espadas, fogo ou até mesmo com um simples símbolo. Se você gostou dessa imersão na criatividade no campo de batalha, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de mais histórias fascinantes sobre as grandes invenções e estratégias da humanidade. Agora, queremos saber, qual dessas armas bizarras ou táticas mais te impressionou? Você acha que a criatividade na guerra mudou o rumo da história? Deixe sua opinião nos comentários e vamos continuar juntos explorando os feitos mais incríveis do passado.